Vamos lá, Ariete, por favor. Do médium, esquivar-se à suposição de quem detém responsabilidade ou missões de avultada transcendência, reconhecendo-se humilde, portador de tarefas comuns, conquanto graves e importantes como a de qualquer outra pessoa. O seareiro do Cristo é sempre servo e servo do amor. No horário disponível entre as obrigações familiares e o trabalho que lhe garante a subsistência, vencer os imprevistos que lhe possam impedir o comparecimento às sessões, tais como visitas inesperadas, fenômenos climatéricos e outros motivos, sustentando lealdade ao próprio dever. Sem euforia íntima, não há exercício mediúnico produtivo. Preparar a própria alma em prece e meditação antes da atividade mediúnica, evitando, porém, concentrar-se mentalmente para semelhante mister durante as explanações doutrinárias, salvo quando lhe caibam tarefas especiais concomitantes, a fim de que não se prive do ensinamento. A oração é luz na alma, refletindo a luz divina. Controlar as manifestações mediúnicas que vincula, reprimindo, quando possível, respiração ofegante, gemidos, gritos e contorções, batimentos de mão e pés ou qualquer gestos violentos. O medianeiro será sempre o responsável direto pela mensagem que se faz portador. Silenciar qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. A espontaneidade é o selo de crédito em que nossas comunicações como o reino do espírito, mesmo indiretamente, não retirar proveito material das produções que obtenha. Não há serviço santificante na mediunidade vinculada a interesses inferiores. Extinguir os obstáculos, preocupações e impressões negativas que se relacionem com o intercâmbio mediúnico, quais sejam a questão da consciência vigilante ou da inconsciência sonambúlica durante o transe, os temores inúteis e as suscetibilidades doentias, guiados pela fé raciocinada e pelo devotamento aos semelhantes. Quem se propõe a avançar no bem deve olvidar toda causa de perturbação, ainda quando provenha de círculos bem intencionados, recusar o tóxico da lisonja. No rastro do orgulho segue a ruína. Fugir aos perigos que ameaçam a mediunidade, como sejam a ambição, a ausência de autocrítica, a falta de perseverança no bem e a vaidade com que se julga invulnerável. O medianeiro carrega consigo os maiores inimigos de si próprio, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo, primeira epístola aos Coríntios 12, 7. Ok, Aqui está obrigado. Pode de nada. comentar. Não, falando particularmente do serviço do médio, né, nas salas mediúnicas, do que é preciso, mas eu acho que aqui cabe resumir é servir, ser humilde e saber que está ali trabalhando para Deus, né, para Jesus, não para ganhar os louros para si, nada para si, tudo para o próximo, né? Verdade. Mais alguém? Vamos à nossa prece, então, por favor. Boa noite a todos. Senhor Jesus, Pai de divina sabedoria e bondade, te agradecemos por mais uma oportunidade do início da semana com um estudo, Senhor, que temos certeza que será de grande valia para a nossa evolução moral e espiritual. Que possamos aproveitar cada segundo, cada detalhe que esteja sendo trazido para a gente como aprendizado. Obrigado. Que os bons espíritos possam estar com Mauro, com Valdenir, nessa nossa orientação. Fique conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser.
Assim seja. Obrigado. Pessoal, nós vamos dar continuidade aqui na Gênesis no item 16, ok? Mas durante a semana que passou, eu e Valdeni, né, a gente sempre tem resenhas aí a respeito do estudo, e nós conversamos sobre uma passagem do Evangelho, no capítulo 11, né? Amar ao próximo como a si mesmo, lá na instrução dos Espíritos, a lei de amor. Lá no item 8, ele diz assim, na lei do amor: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que, se é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Beleza? Se a gente para aqui, a gente entende ou leva ao entendimento de que há um progresso do instinto até a questão do sentimento. Mas aí ele prossegue, no mesmo evangelho, no mesmo parágrafo. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, quem? O homem só tem sensações. Quando instruído e depurado, quem? O homem tem sentimentos. Então, na verdade, o que evolui é o homem em relação a esses estágios. No início, o homem só tem instinto. Com o progresso e o desenvolvimento da inteligência, ele terá, então, o quê? Como ele fala aqui, ó, Sensações. sensações. E mais depurado, né, em termos morais, ele vai alcançar o sentimento. Então, tá tudo certo, desde que a gente encontre aí o sujeito correto, né? Então, na verdade, esse processo da evolução, que ele chama aqui, que no início é instinto e evolui até o sentimento, é do homem, é do espírito. O espírito é que vai evoluindo. Então, esses estágios, que é o estágio do instinto, depois, com o desenvolvimento do intelecto, da inteligência, ele passa para as sensações, depois, evoluindo moralmente, ele chega ao sentimento. Então, aí a gente consegue entender essa passagem do Evangelho, né, que, à primeira vista, parece conflitante com o que a Gênese traz, mas não, está perfeitamente coadunado. Tudo bem? Então, vamos lá no item 16. Boa noite, pessoal. 16. Esta teoria de nenhum modo anula o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é fato observado e comprovado pela Carlão, experiência. Opa, vamos fazer aqui uma corrida seca aqui no item 15, apesar de ser longo, mas é para que a gente possa pegar o sentido do item 16, tá bom? ficou A meio, gente havia meio combinado vago. isso, inclusive, semana passada. Pois A gente, eu esqueci. É. Você tem que me lembrar, gente. Velhinho aqui esquece. bom, 15. Vamos lá. Nesta ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir. Por muito racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos em primeiro lugar uma unidade de vistas e de conjunto, uma segurança de resultados que cessam logo que a inteligência o substitui. Demais, reconheceremos profunda sabedoria na apropriação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Semelhante unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento, e esta é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Só ela poderia produzir esse conjunto tão harmonioso, que se realiza desde a origem dos tempos e em todos os climas com uma regularidade, uma precisão matemática, cuja ausência jamais se nota. A uniformidade no que resulta das faculdades instintivas
é um fato característico que forçosamente implica a unidade da causa. Se a causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quantos forem os indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, há de ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que atesta sabedoria e previdência há de ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material. Não se nos deparando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias à produção de tal resultado, temos que subir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos a explicação dada sobre a maneira por que se pode conceber a ação providencial, capítulo 2, número 24, se figurarmos todos os seres penetrados no fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência. Por isso é que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Ok, então isso aqui descreve com maior profundidade e detalhes aquilo que nós acabamos de ler lá no Evangelho. Ok? Então, quando nós encarnamos, iniciamos o nosso processo reencarnatório, ainda simples e ignorantes, não tem inteligência desenvolvida, não tem conhecimento acumulado, não tem experiências vividas. O que vai nos nortear? O instinto, como ele está descrevendo aqui. Né? Como mergulhados, que ele chama aqui, né? Nesse fluido divino, né? Que vai nos conduzir ali, né? Sempre assertivamente, como ele está falando aqui, mas não a título de progresso, sim no intuito de sobrevivermos, mantermos a condição vital da vida, daquela experiência, para que as experiências nos ajudem a desenvolver o intelecto. Então, inicialmente, o homem só tem instinto, está correto. Aí ele fala, diante disso, então, ali, simples ignorantes, somos ali impulsionados a quê? A comer, a se proteger, a se defender, a reproduzir, não é? Os instintos não nos levam a isso? Levam. Muito bem. Lá no início, agimos muito semelhantemente aos animais. Só que o espírito encarnado, ele vai desenvolvendo, ele vai aprendendo com as experiências, não é? Ninguém também encarna em homogeneidade de conhecimento, senão nós não evoluiríamos. Tem sempre um misto de espíritos em graus de evolução diferentes. Para quê? Para que aqueles que estão chegando possam ter com quem aprender. Senão, como é que a gente vai aprender se todo mundo não conhece nada? Então, tem que ter ali alguém, aqueles que são responsáveis ou não responsáveis, mas que estão, né, direcionados ao reencarne naquela mesma época, para que o conhecimento mínimo que seja desses, para aquele que está sem conhecimento algum, já é um grande conhecimento. E assim a gente começa o nosso processo de substituição do instinto pela inteligência. E aí ele fala aqui, com o aparecimento da inteligência, a gente adormece o instinto para que esse conhecimento que está sendo ali, né, estimulado, desenvolvido, amadurecido, comece a agir. E aí entra o nosso processo decisório, livre-arbítrio agindo. Né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo em função dessas experiências. E aí nós vamos evoluindo, até que a gente vai chegar à condição do espírito puro. Então nós ainda estamos, no momento em que estamos aqui, aprendendo, acumulando conhecimento, desenvolvendo potencialidades, ainda fazendo nosso processo de escolha, onde tropeçamos aqui, acertamos ali, mas vamos caminhando. Então, nós ainda estamos na fase em que, como ele fala lá, no homem corrompido. Né? Estamos aí
trabalhando para desenvolvimento do sentimento, né? Então, essa parte aqui do item 15 explica bem isso, com mais detalhe, naquilo que o Evangelho trouxe sucintamente lá no item 8. Tudo bem? E aí, Mauro, lembrando também com o ensino de Jesus, quando ele fala dessa pluralidade de reencarnações, espírito maiores, espírito mais elevado, menos elevado, quando um cego conduz outro, ambos caem no fosso. Então, se todos fossem cegos, não, cairíamos todos no fosso. Então, complementando o Evangelho, o Kardec traz esse texto aqui também. Evangelho do Perfeito, Cristo. perfeito. Mauro, Oi? uma pergunta. Enquanto ainda fomos espíritos de terceira ordem, a gente usa o instinto. Mas de segunda ordem, eles não usam, precisa mais usar o instinto mais, não, né? Não, olha só. A gente não usa o instinto. É. Ele age sobre nós. Ele Isso, age sobre nós. Não é a gente que isso. escolhe. É, isso. Entendeu? Então, Entendi. veja bem. Eu até ouso dizer o seguinte: o espírito puro, ele não é que ele esteja isento da ação do instinto, mas ele está tão afinado com a lei, né, com a lei de Deus, que se torna quase que desnecessário a ação do instinto nas, na dinâmica, né, do espírito puro. No caso dos bons, aí eu já boto minhas barbas de molho. Por quê? Porque ele ainda não chegou na condição do puro. E ele ainda vai viver experiências para galgar esse estágio, né? Então, pode ser que sim, espíritos na categoria dos bons ainda tenham situações que os leve a uma ação necessária do instinto, né, para alguma situação lá qualquer que a gente não sabe qual será. Entendi. Entendi. Beleza? Beleza. Vamos lá, gente? Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Ok. Tá? Então ele fala aqui, olha que interessante, ó. Em razão das suas consequências, não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência. Tá vendo aí, ó? Então, o instinto é uma coisa, a inteligência é outra coisa. A inteligência nós desenvolvemos, o instinto age sobre nós. Tanto é que a gente não é pela nossa ação ou pela nossa vontade que nós alteramos o momento em que o instinto possa agir em nosso favor. Então não é fruto nem resultado de nada que eu faça. Agora, o meu progresso intelectual, o meu progresso moral depende exclusivamente desse meu esforço, desse meu trabalho, dessa minha busca, exclusivamente. Ok? Deu para entender a diferença, pessoal? Deu. Aí, tanto que ele fala aqui, ó, em razão das suas consequências, não devia ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Então, ele não é sujeito à ação da nossa inteligência caprichosa e nem do nosso livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio de um ser ignorante pode levá-lo a situações catastróficas.
coisa que o instinto, ou a ação do instinto sobre esse mesmo indivíduo, não levaria de forma alguma a uma consequência dessa. Tá? Porque as ações do instinto sobre nós visa a preservação da vida, das condições, né, para que o espírito tenha as experiências que estão reservadas a ele. Tudo bem aí, pessoal? Entendemos isso? Muito bem. Então vamos lá, 16 agora. Esta teoria, de nenhum modo, anula o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é fato observado e comprovado pela experiência. Ok. Mas, Aqui nós falamos, né, semana passada, né, que o instinto também não é uma intervenção dos espíritos. Tanto que ele fala aqui, ó, que esta teoria que ele trouxe anteriormente, né, de nenhum modo anula o papel dos espíritos protetores. Então, a ação dos espíritos protetores é uma outra coisa. Beleza? Não podemos confundir a ação do instinto com uma intervenção dos espíritos protetores. Beleza? Ele está dizendo aqui, é outra coisa. Cujo concurso é fato observado e comprovado pela experiência. Então, ele está reafirmando isso aí. Vamos lá, adiante. Aí é a ação da inteligência, né? A ação da A- inteligência do espírito Do espírito protetor. protetor. Mauro, Oi, Mauro. Ah, oi. porque eu estou perdido aqui no celular. Não, só lá no finalzinho desse item 15, você falou aqui, né? Eu anotei que o instinto age sobre nós, a inteligência e tudo isso nós desenvolvemos. Isso. Aí aqui, esse pedacinho aqui, o finalzinho, por intermédio, porque na outra eu já estava com essa dúvida, mas a gente já acabou rápido. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Seria esse complemento que você falou aí? Que a semana passada você não falou, hoje você. Não, não é uma questão de que é isto que estão falando. Ele está dando um exemplo. Hum, Está dando um exemplo, né, de proteção. Né? As mães, né, como ele fala aqui, as mães seriam um exemplo desta ação protetora divina que Deus delega àqueles que irão cuidar dos seus verdadeiros filhos, que somos nós, filhos de Deus, né? Então ele fala aqui, ó, por intermédio das mães, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Então ele dá essa atribuição à maternidade, né? De zelar, de velar, de proteger, de alimentar, de aquecer, para que aquele ser frágil, sem esse recurso, nós não sobreviveríamos, né? Seria, então, tá, então, seria quando ele fala assim, né, agora, o instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da Isso, matéria. isso Fica aí, realçado e enobrecido, isso né? aí, isso aí. É o instinto materno. É Que isso que é ele que fala você... aqui, que mais se aproxima dessa ação instintiva divina em relação a nós. Diga, Carlão. Agora, é, esse, isso que ele fala dos espíritos protetores aqui, na outra hipótese do 14, eles atuariam nas crianças, né? Que ainda não tinham essa, esse instinto tão aguçado. Então, pelo 14 aqui, da hipótese do 14, ele fala É, que não seria atributo nem da alma, nem da matéria, né? Cadê? Ah, tá. Não pertenceria propriamente a um ser vivo. Seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência. um, Essa é uma sim, teoria que ele apresentou. é uma teoria. Então, Uma É uma teoria que ele está hipótese, discutindo. essa hipótese aqui, ela não elimina a anterior, né? Porque ele falou que nada disso fecha. Não, não Beleza, elimina. Elas beleza. se combinam. Ok. Então, nós temos.
a questão instintiva, beleza? Que vai agir para a manutenção da vida. Basicamente é isso, em todos os seus aspectos. Nós temos a proteção, né, dos espíritos protetores, ok? Que vão nos inspirar, né, ou inspirar pessoas à nossa volta que possam também ajudar nessa nossa jornada. Até que a gente consiga desenvolver a inteligência a um ponto em que essas coisas não precisem mais nos circundar. Então, enquanto nós precisamos disso, um ou outro, ou um e outro, vão estar ali, né, próximos para nos auxiliar nessa superação de barreiras, dificuldades, né, vencer uma série de coisas que possam impedir o nosso progresso. Então, vai ser sempre nessa jornada. Por isso que nós temos sempre meios, recursos, né, para podermos vencer nossas dificuldades. Beleza? Entendemos aí ou não? Então, vamos lá. Mas deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual, que se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que, em parte nenhuma, apresenta a uniformidade e a generalidade do instinto. Olha aí, tá vendo? Então, a participação dos protetores é individual. Então, cada um de nós aqui tem lá o seu protetor que vai agir segundo o grau de adiantamento dele, daquilo que ele precisa intervir ou, de alguma maneira, assessorar ao seu protegido. Então, não há essa proteção global, ela é individual. O instinto não é isso. O instinto não é individual. O instinto ele é global, ele é universal, porque ele tem um propósito comum. Qual é o propósito comum do instinto? Qual é, pessoal? Preservação da vida. A preservação da vida. Beleza? Então, para todo mundo, esse instinto né, que nos preserva, né, ele está ali presente em todo o universo. Por isso, respondendo de novo ao Zanon, né? Os espíritos puros, não é que eles não estejam sujeitos ao instinto. Estarão também. Só que a ação deles é tão íntima com a lei divina, né, que eles, pelo grau de inteligência e de pureza de sentimentos que alcançaram, não precisam, ou talvez não precisem, da intervenção desse instinto nas ocorrências de suas vidas. Ok? Ficou claro isso? Mas não estou dizendo que ao chegar ao espírito puro não tem mais ação do instinto. Pode ter. Por quê? Porque todos nós estamos mergulhados nesse fluido divino que ele chama aqui da essa relação que seria o instinto. Então ficou claro aqui como neve, né, pelo menos para mim, que o instinto é algo que eu não consigo definir, mas que tem como missão, né, vamos dizer assim, missão é uma coisa muito individual, né, mas que tem como propriedade a preservação, como objetivo a preservação da vida. Beleza? Principalmente enquanto estamos em situação de maior ignorância. À medida que nós vamos construindo a inteligência, nós passamos a decidir, a usar o livre-arbítrio e vamos decidindo. E com isso o instinto vai ficando adormecido. Não é que ele seja esquecido, mas ele está lá presente. Beleza? Ficou claro isso aí, pessoal? E a ação dos protetores, dos espíritos protetores, também, de forma alguma, anulam ou se sobrepõem à ação do instinto. Tudo bem? Ficou claro isso? Vamos lá. Deus, em sua sabedoria, conduz ele próprio os cegos, porém confia a inteligências livres o cuidado de guiar os clarividentes, para deixar a cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores constitui um dever que eles aceitam voluntariamente e lhes é um meio de se adiantarem, dependendo do adiantamento da forma por que o desempenhem. Aí, tá vendo? Então,
A ação dos espíritos protetores também é uma questão de progresso. Lembra que eu falei para vocês aqui, já contei alguns casos para vocês, de espíritos, né, que se apresentavam como Maria Padilha, né, Exu, Caboclo, não sei o quê, e que, em determinada sessão, que eu estive lá presente nesse dia, eles estavam se despedindo daquela apresentação, daquela forma de apresentação, porque eles já tinham alcançado uma condição melhor espiritualmente. Então, é prova disso que nós estamos vendo aqui. E eles, enquanto espíritos, mesmo nesta forma de apresentação, estavam ali trabalhando para auxiliar as pessoas. E com isso eles estavam se melhorando, com isso estavam aprendendo, estavam se adiantando. E aí chegou um momento que, ó, não precisa mais agora. Você pode trabalhar de outra maneira, né? Porque você já alcançou um estágio que te permite isso. Pronto, ele vai seguindo em frente. Então, os protetores também é uma coisa que desmistifica muito conceito equivocado. Ah, todo protetor é um espírito superior. Não. Ele é superior a mim. Ok? Ele é superior a mim. Eu, como sou muito atrasado, qualquer coisinha melhor é superior a mim. Então, beleza. Ele consegue me orientar dentro do nível em que eu estou, e ele, com isso, também está aprendendo e está seguindo em frente. Beleza? Entendemos isso, pessoal? Por isso ele está dizendo aqui exatamente isso. Ó. A missão dos espíritos protetores constitui um dever que eles aceitam voluntariamente. E lhes é um meio de se adiantarem, dependendo o adiantamento da forma por que o desempenha. Se desempenhou bem aquele papel, ele vai seguir bem. Tudo bem? Vai ganhar Tranquilo outro aí? talento. Vai ganhar mais talento, é isso aí. Tudo bem, pessoal? Por isso, aí como é que as coisas se encaixam, né? Por isso a gente entende com total clareza a fala de Emmanuel. Orem por mim, porque eu posso falhar. Mas Emmanuel, como pode? Orientador do Chico, obras magníficas, lições fantásticas. Meu amigo. Ele não chegou no final da linha, não. Por isso que ele falou: orem por mim, porque eu posso falhar. Ou seja, ele vai enfrentar algum desafio que ele vai ser submetido, sim, ao seu próprio esforço. Então, nessa situação, ele pode, como qualquer um de nós, pode falhar. Beleza, pessoal? Ficou claro isso? Mais uma vez, a gente reafirma: Emmanuel não é um espírito puro. Tem algum mal nisso? Não. Pelo contrário. Ele está nos mostrando que ele ainda está em processo de aprendizagem, de evolução, mas o nível em que ele está em relação a nós é extremamente maior. E aí comprova, de novo, a questão da heterogeneidade dos espíritos reencarnados. Estamos recebendo aqui um espírito do quilate de Emmanuel, como recebemos o quilate do Kardec, como recebemos no quilate da Joana e tantos outros, que para nós estão servindo ainda de espelho, de modelo, para que a gente possa correr atrás do prejuízo e chegar no ponto que eles já chegaram. Tá bom, gente? Muito. Mauro, Oi. não, eu entendi o que você falou aqui. Só que agora me surgiu uma dúvida quando nós estudamos lá na missão de preço coletânea, tem uma diferença, né, do anjo guardião e o espírito protetor, né? Que o anjo guardião seria superior, né? E o espírito protetor pode ser um familiar, não foi isso? Porque É, aqui quando ele fala assim, como você falou,
que o espírito também vai, né, voluntariamente, realmente se adiantar, dependendo do adiantamento. Porque lá tem o anjo guardião e tem o espírito protetor. Na época, eu tive essa dúvida. Aí vocês me falou que o anjo guardião ele tem essa missão. Ele vai até o final assim, com a gente. E o espírito protetor ele seria, pode ser um amigo, alguém da família que a gente nem até, às vezes não conheça. Aí agora me deu essa. Aí lembrei disso, fiquei confusa nessa parte aí que você Então, nós falou. temos, dentro da visão espírita, nós temos o mentor espiritual. Hum, Esse é individualizado. Que certo. pode ser chamado de espírito protetor, de anjo da guarda, são sinônimos. Beleza? Hum, E temos os espíritos familiares, temos os guias também, né? São aqueles que podem nortear tarefas, mas não têm o compromisso da mentoria, ok? Então vamos ao exemplo. O Emmanuel era o mentor do Chico, beleza? E tinha Bezerra de Menezes, André Luiz, aquela espiritualizada toda, que escreveu através do Chico, que colaboraram com a obra. Então, o Bezerra, ele era o guia do Chico, guia, não mentor, guia na tarefa lá do receituário. hum. A, a, tinha um outro lá Maria também. Dolores. Oi? Maria Dolores. Maria Dolores, né? E tantos outros que colaboravam. Mas quem organizava o trabalho da psicografia? O Emmanuel. Além de ser o mentor, ele organizava, gerenciava, né, o trabalho da psicografia das obras, né, que o Chico escrevia. Então, ali a gente vê a ação do mentor, que esclarecia, que orientava, que puxava a orelha, né, que estava ali sempre atento, e outros que executavam outras tarefas sem o compromisso de orientar. Beleza? E aí são esses guias. E tem os familiares. Os familiares, o próprio nome diz, são aqueles espíritos afins, que foram familiares propriamente dito ou não, mas que guardam alguma relação conosco, né, de afetividade, e que de alguma maneira querem colaborar. Muitas das vezes nem têm condição de colaborar, mas querem colaborar em função dos laços de afetividade que se estabeleceu. Então, sim, existe esse grau de relação, né, da espiritualidade com cada um de nós. Isso é uma verdade. Ok? Hum. Vamos adiante? Vamos lá. 17. Todas essas maneiras de considerar o instinto são forçosamente hipotéticas, e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade para ser tida como solução definitiva. Uhum. A questão, sem dúvida, será resolvida um dia, quando se houverem reunidos os elementos de observação que ainda faltam. Até lá, temos que limitar-nos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica, e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será, de certo, a que melhor condiga com os atributos de Deus, isto é, com a bondade suprema e a suprema justiça. Perfeito. Então, aí Kardec, né, fechando esse entendimento, né, falando que ele está fazendo uma análise crítica sobre as teorias do instinto e da inteligência. E ele vem, né, desenvolvendo esse raciocínio, essas reflexões. Então, em momento algum, está afirmando, ele está trazendo reflexões lógicas. Muito pelo contrário da afirmação, né? Ele quer dizer que a questão, sem dúvida, será resolvida um dia, quando se houverem reunido os elementos de observação que ainda faltam. Ainda Exatamente. falta. Então, não tem como fechar a ideia, fechar Uhum. o arquivo. Instinto é isso. Instinto Exatamente. ainda temos condições de entender. Como lá na questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec, os Espíritos dizem que nós não podemos entender Deus, porque nos falta sentido. Nos falta Uhum. sentido também
para entender essa ideia, pelo menos plenamente, a ideia do instinto. A gente faz uma ideia vaga, a gente fica fazendo relações, fazendo comparações para poder entender. Mas ainda não está fechado. Kardec não fechou. Uhum. Por isso Perfeito. por isso que ele disse que a doutrina não estava fechada. A doutrina é dinâmica. Então, e temos que nos submeter à ciência sempre que a ciência provar alguma coisa, nós precisamos nos submeter à ciência. E é a ciência que vai nos trazer essa informação do instinto e de todas as outras que faltam ainda na doutrina para a gente. Falta na doutrina não. Falta em nós entendermos na doutrina. Verdade. Vamos adiante? 18. Sendo o instinto o guia e as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes aquele e estas se confundem nos efeitos. Há, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que muito importa se considerem. Isso, O vamos instinto adiante. é um guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. Só um As minuto. paixões. Só um minuto. Então tá aqui, ó. Então agora Kardec está fazendo as considerações meio que fechando o entendimento, né? Finais. Ele está fazendo aqui um fechamento de entendimento. Então veja bem, ele diz aqui, ó. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Ora, se ele é sempre bom e é seguro, ele não pode partir de nós mesmos. Por quê? Porque nós ainda não temos essa Não seria bom e estabilidade, né? seguro. Nós não temos essa estabilidade, então não pode ser criação nossa. Ótimo. Também não pode ser dos espíritos protetores. Por quê? Eles também estão em processo de aperfeiçoamento e crescimento. Também não partiria deles uma ação de intervenção desse nível conosco. E de assertividade. Porque ele está falando aqui. É um guia seguro e sempre bom. Então, ok. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil. Opa, então é algo que, como nós falamos, quando alcançarmos a pureza, não é que ele seja inútil, ele vai ser muito pouco necessário. Beleza? Mas não é descartado. É, porém, nunca prejudicial. Então, torna-se inútil, porém, nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. Predominância. Então, quando temos as palavras, e as palavras são muito importantes, predominância significa que há uma concorrência com outra coisa. Que eu me sobreponho a outra coisa. Que eu não substituo aquilo. Eu tenho uma ascensão sobre. Então, a inteligência, na medida em que nós desenvolvemos, ela vai tomando esse protagonismo. Eu começo a decidir por mim. Certo ou errado, não importa. Mas sou eu que estou agora direcionando minhas ações. Beleza? E isso é que faz a fragilidade das consequências. Porque eu posso decidir, muitas das vezes decidimos erradamente. E isso nos leva a prejuízo. Já instinto, não. Ele é sempre seguro e bom, nunca prejudicial. Então, isso é mais uma não vou dizer uma prova, mas um entendimento lógico de que o instinto não é resultado das nossas escolhas. Ele é algo que a gente não sabe definir, como o próprio Kardec disse aqui, né? Falta elementos, mas ele é algo que age sempre de forma segura e bom, com resultado positivo. Beleza? Vamos lá. Independente da nossa vontade. Independente da nossa vontade. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. Ok. Então, agora ele está fazendo uma comparação entre instinto e paixão.
Beleza? De novo, o instinto ele é seguro e sempre bom. A paixão é? Não, Não Nem é. sempre. nem sempre, né? Nem sempre. Porque ela pode nos levar ao exagero. Ok? O instinto não nos leva ao exagero, é no ponto. Resolveu aquilo, acabou-se. As paixões são resultado das nossas querências, né? E quanto mais ignorantes, mais as paixões também podem nos arrastar a situações conflitantes, tá? Vamos lá, vamos entendendo aí, vamos em frente. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem como este único, último. Fechou o áudio, cara? Não produzem como este último efeitos gerais e uniformes. Ok. Variam ao De contrário de novo. intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. Ok. De novo, né? Então, cada um de nós vai estar alimentando paixões naquilo que lhe diga mais respeito, ou que você esteja mais voltado para aquele tipo de paixão, entre aspas, né? Que nos arrastam a ações, muitas das vezes comprometedoras, né? Com consequências ruins e tal. De novo, foge a questão do instinto, tá? Eles diferem basicamente em função disso. Por isso que a paixão, ela também não é algo que nós não controlamos. Nós controlamos. Nós alimentamos ou arrefecemos a esse sentimento exacerbado que depositamos em algo, alguém, alguma coisa. Tá? Então vamos lá, vamos adiante. São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral que faz nasça de um ser passivo um ser racional. Perfeito aí, ó, tá vendo? Então, a paixão, ela vai ser domada, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, domada, é, ajustada, né, de acordo com o desenvolvimento do senso moral. Então, veja que não é o intelectual que vai domar as minhas paixões, é o senso moral. Então, o senso moral vai me ajudar a regular essa questão das paixões, né? Mais equilíbrio, né? Nas decisões, nas ações, né? Então, tá bem explícito aqui. Vamos lá. Nesse momento, tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam, abrandam-se com o desenvolvimento da razão. Olha aí, tá vendo? Então, olha a linha de progresso, né, que ele está descrevendo aqui para gente. Então, quanto mais primitivo, mais instintivamente eu estarei agindo. Por quê? Porque o instinto estará quase que me conduzindo, beleza? Mas, quanto mais materializado, quanto mais ignorante, também mais alta probabilidade do desenvolvimento de paixões. E essas paixões nos levam muitas das vezes ao arrastamento de consequências ainda infelizes. Na medida que eu desenvolvo o meu intelecto, e nós já vimos que o intelecto precede a moral. Então, na medida que eu desenvolvo o meu intelecto, eu consigo diminuir a ação do instintivo sobre as minhas escolhas e decisões. E isso me permite desenvolver o senso moral. E o senso moral, cada vez mais desenvolvido, faz com que eu também regule essa paixão, né, que nos leva, por arrastamento, a uma série de consequências indesejadas. E aí o senso, aí de novo, o desenvolvimento da razão, que é fruto do intelecto moral, nos acelera o processo de evolução. Lembrando aí, antes da pergunta do Carlos, que os espíritos de Kardec, ela que a paixão não é má, Não? desde que ela seja
controlada. Eles até comparam com o corcel, né, com o cavalo que puxa uma carroça. Se for o cavalo que domina, as coisas vão ficar complicadas. Mas se for o homem que domina o cavalo, ele vai se prestar um serviço útil à sociedade, ao homem, enfim. Tá? Mas se deixar se dominar, é o caso das paixões. Se deixou dominar, aí fica complicado. Desculpa aí, Exato. Carlão. E lembrando, né, que paixão é resultado da nossa invigilância. Tá? Não é a paixão que nos domina. Nós cedemos a essas nossas, podemos até dizer, viciações, né? Então, quando levamos isso ao excesso, é prejudicial. Quando isso regula ou nos estimula o combustível para o bom ânimo, ele é bom, né? O Valdir estava explicando aí. Diga, Carlos. Essa falta de equilíbrio aí das paixões, né? É o que torna nós humanos ainda muito egoístas e orgulhosos. Ele leva a isso, essa falta de equilíbrio, essa falta do senso de ultrapassagem aí do limite da paixão. Acho que é o contrário, né? O nosso egoísmo é que nos leva a exacerbar essas ações, né, que rotulamos aí como paixão. Porque a paixão, gente, é a demonstração daquilo que estamos escolhendo. Não é ela que vai me motivar. Eu que desenvolvi isso. Ok? Então, se eu uso essa fonte de estímulo de uma forma equilibrada, controlada, ela é ótima. Ela é um combustível que me dá ânimo, me faz, né, fazer aquilo com alegria. Ok, é ótimo. Mas se eu não uso isso de forma equilibrada, sou eu que estou desequilibrando. Sou eu que estou dando mais importância a determinada coisa, né, do que essa coisa efetivamente merece ou precisa de atenção. É o que a gente fala, eu faço porque eu sou apaixonado por aquilo. Tudo nós que nós pensamos agora aqui, naquilo que nós somos apaixonados, não é onde a gente deposita mais interesse? É, né? Então eu tenho ânimo porque eu sou apaixonado por aquilo. Por exemplo, voleibol, quando eu era mais jovem, né? Voleibol, eu era apaixonado por voleibol. Eu trocava qualquer coisa para jogar voleibol. Era a minha paixão. Mas não era um certo desequilíbrio? Era. Então, na medida que eu regulo isso, eu vou ter tempo de desenvolver aquilo que me estimula, que é o voleibol, e vou também dar tempo para fazer outras coisas. Então, é isso. Então, a paixão, ela não é aquilo que me domina, porque ela não se desenvolve sem o meu querer. Ela só vai surgir na minha vida se eu der atenção àquilo, se eu tiver interesse por aquilo. No momento que eu desenvolvo o interesse, eu tenho que regular exatamente a intensidade, que é onde eu vou ter um prejuízo ou benefício desta atividade que a gente vai estar tratando aqui como paixão na minha vida. Quem são os agentes reguladores? Quem é o pezinho da balança? A intelectualidade, o conhecimento, a inteligência e a razão, a moral que vai me ajudar a balançar isso. Beleza, pessoal? E aí entra mais um fator que é a vontade, né? Isso. Fa- Falta, como eu disse lá no livro dos Espíritos, falta-nos vontade para superar a dificuldade. Aí nós nos entregamos às paixões, Uhum. As más paixões, né? às más paixões. Mauro, Oi. o fanatismo Toda paixão seria descontrolada uma acaba ficando paixão mal, mais né? acerbada? Desculpa, cruzou a linha aqui, Zanon. Repete, por favor. O fanatismo seria uma paixão mais exacerbada? Descontrolada, descompensada. Sem o crivo. Ó, fanatismo, gente, entra exatamente na situação de você não usar o bom senso e a razão. Fanatismo é isso. Você não questiona nada, né? Você aceita e pronto. Então você está colocando de lado bom senso e a razão. E é o que te leva ao fanatismo. Por isso que o livro dos médiuns ele é muito direto quando fala que não aceitei tudo que vem dos espíritos. Primeiro veja se os espíritos são de Deus, né?
Então, criticar, avaliar, ponderar sobre tudo que venha, não só dos espíritos, mas dos encarnados também. Para quê? Para que você não venha desenvolver o fanatismo, que também é uma ação dessa má paixão aplicada inadequadamente, né, em nossas crenças. Vamos ao 19 para a gente fechar esse item. Então, vamos lá. O homem que só pelo instinto agisse constantemente poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Olha aí, tá Seria, vendo? Vamos lá. seria qual criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse utilizar-se de seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões, somente pelo esforço da vontade, podem domar-se. Tá aí, tá vendo? Então, Então, é a paixão vontade. é isso aí. É a vontade, é resultado nosso. Se eu não estiver equilibrado, eu vou, por meio dessa paixão, dessa dedicação exacerbada, cega, eu vou fazer muita bobagem. Ok? Então ele fala aqui, o instinto, se nós vivêssemos apenas pelo instinto, nós não evoluiríamos. Está aqui, ó. O instinto não vem para a nossa evolução, vem para a nossa preservação. E com a experiência desenvolvemos a intelectualidade. Isso sim nos impulsiona para o progresso. Desenvolvemos a moral, isso nos impulsiona para o progresso. Mas se ficássemos ali dominados, conduzidos apenas pelo instinto, não nos levaria ao progresso, porque nós não iríamos desenvolver o senso moral, intelectual. Beleza? Muito Toda bom esse. mudança precisa de vontade, né, para mudar, né? A vontade é nossa. Então, tudo precisa da nossa vontade para mudar, né? Questão Exato. 909 do Livro dos Espíritos, Zanon. Né? Depois dá uma olhada, questão 909 lá do Livro dos Espíritos. Ô, Mauro, me dá 2 minutinhos, Pois não. por favor? Só para Pois não. lembrar, dia 29 de novembro agora, vai ter uma peça aqui no teatro do shopping do Ilha Plaza, aqui da ilha. Alcione, ou Alcione. E a bilheteria vai ser em favor da Rádio Rio de Janeiro. Então, quem estiver especialmente quem estiver na ilha, se puder separar no dia 29 para ver a peça e ajudar a Rádio Rio de Janeiro, seria interessante. Mas é no teatro Eu- é o teatro da ilha, né? Teatro Light, não é? não, no teatro do shopping do Ilha Plaza. Mas o Foi aquele que shopping. eu mandei lá, ô Maurinho. Hã? É aquele que eu mandei. Então, mas o shopping não tem teatro. Tem Tem. agora. Um daqueles cinemas foi transformado em teatro. Ah, não sabia. Pô, Vai legal. Uma ser, daquelas salas foi transformada em teatro. vai estrear o teatro, na verdade, lá. Ah, legal. Vamos sim. Então, dia 29, eu não sei nem a hora ainda, tá, gente? É só questão 11 horas. de De 11 ao ter meio-dia, é de 11 ao meio-dia, o Valdemir, já está divulgado já. 11 meio-dia? É. Que bom. Dá até para Ah, almoçar depois almoçar no shopping depois da peça. Carlão, você é de Caxias, mas está convidado. vai ser um Está dia só, intimado. Valdemir? Vai ser um Para dia a só? rádio, sim. Para a rádio, sim. Eu não sei se vai ter outros dias, mas para a rádio eu só tenho um dia. Dia Então, para a rádio, 29. concentrar dia 29. Olha só. Eu não vou conseguir chegar. Por quê? Dia 29 eu tenho escola de líderes. E vai de 9 até às 11, 11 e pouca. Então, eu não vou conseguir Não chegar, vai. mas vou fazer propaganda para o pessoal ir. Vamos avisar lá no SEAC também, né? Na Vamos, quarta-feira, avisar lá no vamos fazer. SEAC. Para fazer como nós fizemos no cinema, para ver o filme. Fazer aquele Sim, grupo, a gente vai lá ver a peça. E a peça é linda, né? A peça é baseada no livro do Emmanuel, no Alcione. Então é muito importante a peça. E o objetivo, que é nobre, que é beneficiar a Rádio Rio de Janeiro. perfeito. Então, Vamos sim.
todos convidados. Vamos lá, vamos encher o teatro. Bom, O pessoal, pessoal de vamos Brasília fazer. não pode. Pode Mauro, tem um sim, ué. comentário da Georgia ainda aí. Pode, pega o voo e vem ver, ué. Pega o voo e vem. Mauro, tem um comentário da Georgia aí no chat. Ah, sim. Jorge botou, né? As paixões precisam ser controladas pela razão para alcançar a virtude. É isso aí. É isso aí. É parte do nosso equilíbrio, né? Psíquico-emocional. Vamos então fazer a nossa prece. Eli, faz a nossa prece, querida, por favor. Ô, meu amigo, faço sim e agradeço. Vamos lá. Então vamos orar, falar da nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, todos nós reunidos, estudando essa doutrina que ilumina os nossos caminhos, a nossa mente e o nosso agir, nosso proceder. Dizer da nossa gratidão por estarmos com saúde física, mental, emocional, pelo amparo nos nossos lares, aos nossos amores, nossos amigos queridos, encarnados e desencarnados. Dizer da nossa gratidão, Senhor, por já termos o conhecimento da Tua presença em nossa vida diuturnamente. Pedimos, Senhor, que dessa singela reunião possa espargir luzes para onde quer que haja um irmão nosso em desafios, que, como o Senhor mesmo nos disse, somos todos o rebanho e o Senhor é o nosso pastor. Então, Senhor, dizendo da nossa gratidão, pedimos licença para encerrar esse nosso estudo da noite de hoje com muita gratidão em nossos corações. Permaneça conosco, Senhor, e nos permita caminhar contigo hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Eli. Beijo a Eu que todos. agradeço. E vou colocar lá o link para o estudo dos Com certeza. mensageiros, tá bom? Até já. Beijo. Tchau. Tchau. Ah, Beijo. hoje nós vamos falar sobre o filme O Amor é Contagioso, hein? Ok. Vamos lá.